Muito bem, Cacá. Eu fiz essa pergunta também, porque tem um componente político que eu acho importante, porque há um perigo, né, que a gente identifica em entregar muito poder para o judiciário e, sobretudo, deixar o judiciário resolver problemas políticos do Brasil. Quando você tem uma pessoa de um campo político diferente do seu, né, por exemplo, no caso, se a gente se vincula mais ao campo da esquerda, progressista, e você tem um político conservador que está sendo processado, a questão democrática fica mais evidente, né? A questão de você se apegar aos valores garantistas fica mais evidente. Você defender um adversário político, para mim, é o que, em função de valores constitucionais, valores garantistas, valores democráticos, para mim é o que há de mais nobre e talvez seja o que define democracia, né? Um valor propriamente democrático. Eu estou falando isso porque a gente vive um momento agora que talvez seja preciso a gente começar a fazer algumas críticas. Eu queria a sua opinião, talvez de um certo conforto, como você tem um judiciário que está fazendo um bom trabalho, perseguindo com justiça a extrema-direita e os crimes cometidos pelo Bolsonaro, mas é preciso tomar cuidado para não deixar, isso não despolitize o campo progressista, ou seja, ele deixe de se mobilizar para entregar a derrota do adversário para o judiciário. Isso não vai acontecer, né? A derrota política do bolsonarismo vai acontecer na política, não no judiciário. O que você acha? Olha, eu acho a sua análise, é mais do que uma pergunta, é uma análise, ela está perfeitamente correta. Eu tenho dito muito sobre isso, Miguel, inclusive sofrendo críticas de amigos nossos do grupo mais à esquerda progressista, que eu acho que eu tenho que ser coerente. Por exemplo, eu tenho preocupação, eu não tenho nenhuma dúvida disso, e tenho falado sobre isso, ainda que muitas vezes apanhando de colegas queridos, eu tenho muita preocupação com o excesso de poder que se dá à justiça eleitoral, por exemplo. Você cassar o mandato de alguém que teve 1,5 milhão de votos, teve 2 milhões de votos, salvo se tiver uma comprovação abundante, e eu diria absoluta até, das irregularidades cometidas, é muito grave. É extremamente grave. Veja bem, você coloca uma questão que merece uma reflexão extremamente interessante. Nós tivemos, eu já falei sobre isso várias vezes, escrevi sobre isso, nós tivemos, num dado momento no Brasil, uma extrema-direita no poder, na época do Bolsonaro. Tínhamos um legislativo acuado e cooptado, na maioria das vezes. Quem salvou a estabilidade democrática, eu não tenho nenhuma dúvida de dizer isso, foi o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, que em regra é um poder machista, patrimonialista, reacionário, foi que botou o pé na porta, e senão nós estávamos seguramente numa ditadura. Agora, mesmo com essa reação importante que foi feita, é interessante que a gente faça esse enfrentamento dentro dos limites constitucionais. Isso que você fala tem uma seriedade enorme. Eu costumo dizer, já disse aqui, inclusive, que na eleição última nós estávamos entre a barbárie e a civilização. Quer dizer, era o fascismo que queria continuar e teria derrocado o país completamente, e uma chance de civilização com o Lula à frente e também com vários partidos de centro, até que o governo, essa cursa de retalho que nós temos hoje. Vencemos, a democracia venceu, senão nós não teríamos democracia. Eles estavam na rua pedindo a ditadura militar. Então, quando a ditadura vence, o primeiro risco que tem dela, e é exatamente aquilo que você falou, no meu ponto de vista, é você não usar os métodos da barbárie. Porque se você usa os métodos da barbárie, embora a democracia tenha ganhado, você perdeu. Ou seja, você vicia e usa os métodos da barbárie. É isso que, muitas vezes, as pessoas estão perdendo um pouco a visão política. O que se tem que ter é o debate político. Nós já tivemos agora, 1º de maio, com pouquíssimas pessoas no comício do Lula, em São Paulo. Quer dizer, tudo isso é reflexo, na minha visão, a essa desmobilização que nós tivemos. E é muito interessante o que você pergunta, e mais do que pergunta, você faz uma reflexão, porque as pessoas estão meio que entregando realmente. O Poder Judiciário,
Eu costumo brincar que eu fui um crítico ferrenho do judiciário, exatamente por ser patrimonialista, reacionário, durante a minha vida inteira. Agora, é claro, desde que nós tivemos uma tentativa de golpe que foi obstada em boa parte, claro, a sociedade civil se manifestou, o governo Lula teve um papel fundamental, o próprio Lula teve um papel de liderança muito forte, mas foi o judiciário que segurou, eu diria, essa tentativa violenta de instituir a ditadura no Brasil. Então, se você tem isto, tem um momento que você tem que olhar o judiciário de uma outra forma. Eu mesmo deixei de fazer críticas que talvez eu estivesse fazendo de alguns excessos que eu vejo, inclusive no próprio processo. Dificuldade dos advogados de ter acesso aos casos. Tem uma série de questões que nós não podemos entregar para o judiciário. Eu vou te dizer uma coisa. Eu sou advogado de muitos políticos, tenho muita amizade no meio político. E eu vejo, às vezes, eles fazendo críticas violentas ao judiciário, porque acham que o judiciário está interferindo demais na política brasileira. Interfere, basicamente, por dois motivos, claro que são vários outros também, mas pela omissão do Poder Legislativo e porque o próprio Poder Judiciário, o Poder Legislativo, através dos seus partidos, procura o judiciário para poder contornar as crises. Então, essa sua reflexão ela é importante porque a política tem que voltar a ter o poder dela. A política tem que voltar a coordenar as ações. Já está passando da hora de nós termos uma normalidade entre os três poderes. E essa reflexão que você faz ela é muito interessante. Eu repito aqui, a cassação de um mandado, de um deputado, de um senador, de um governador, de quem quer que seja, que foi eleito democraticamente, salvo se tiver elementos gritantes de abuso de poder econômico, de corrupção, de alguma coisa. Ela não pode se dar. Você está dando um poder exagerado ao Poder Judiciário. E se nós dermos esse poder, você desmobiliza, de certa forma, a população. Eu acho que essa é a interpretação que eu faço da sua pergunta e da sua reflexão. Porque há uma desmobilização. A esquerda no Brasil, ela está, nos últimos tempos, razoavelmente desmobilizada. Hoje, em grupos que frequento, e são vários, as pessoas esperam mais o desenrolar da investigação que está se dando de 8 de janeiro do que propriamente pensar em fazer uma saudável política partidária ou não. Eu não faço política partidária porque eu não tenho partido, mas faço política quando eu estou aqui conversando com vocês. Isso é uma forma de fazer política inserida na sociedade. Então, é muito perigoso você achar que o judiciário pode, de alguma forma, ser o poder que vai resolver as questões da nação. Claro, num dado momento foi fundamental a importância do Poder Judiciário, com a coragem do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, especialmente o Supremo Tribunal Federal, mas é muito bom que a política volte a coordenar essa esperança que nós temos de fortalecer a democracia. Nós ainda não estamos, certamente, livres de uma hipótese de um recrudescimento político no Brasil. Ao contrário, você tem o governador de São Paulo, que é um bolsonarista ferrenho. A diferença, eu costumo brincar, é que ele sabe sentar à mesa e comer de garfo e faca, não é aquele troglodita do Bolsonaro, mas é um homem que também não preza, de maneira alguma, a estabilidade democrática, não preza a democracia como um todo, porque a democracia ela é refletida não é só na questão da composição dentro do Congresso Nacional, ela é refletida no respeito às mulheres, no respeito aos negros, no respeito às minorias, no respeito aos invisíveis, na não violência contra o mais pobre. Isso ocorre. São Paulo hoje, a Polícia Militar de São Paulo, a matança é prestigiada. É uma coisa inacreditável. Nós estamos correndo o risco de estarmos perdendo essa luta democrática para uma direita que é mais civilizada sob o aspecto formal, mas que é duríssima, que não tem nenhuma preocupação nem com o direito do cidadão, nem com o direito da sociedade como um todo. Então, a sua discussão e a sua pergunta e reflexão, ela é muito válida. Eu acho que está na hora, mais do que nunca, da sociedade voltar a estar mais presente nas grandes discussões, da política, estrito senso mesmo, da política, do parlamento. Agora nós estamos tendo um momento delicado como se fosse uma guerra entre os poderes. Por quê? Porque o Supremo Tribunal enfrentou a questão, começou a enfrentar a questão das drogas corretamente, que existia uma omissão enorme do Poder Legislativo. Veja bem, o Poder Judiciário, eu digo isso sempre, é um poder inerte. Se ele está discutindo a questão das drogas, é porque alguém levou isso até lá.
E levou por quê? Por omissão do Congresso Nacional. Aí, quando começa a discutir, como nós temos uma sociedade majoritariamente conservadora, o Congresso vem e faz uma PEC que é algo inacreditável, colocando, inclusive, no artigo 5º, que é o artigo das garantias individuais, uma PEC violenta, onde reprime, sem nenhuma preocupação com a realidade nacional, com a realidade mundial, com a questão dos presídios, reprime toda e qualquer hipótese de uso de droga. Ou seja, veja só como é que são as coisas. Nós esperávamos que essa discussão se desse de forma madura no Congresso, não como uma resposta ao Judiciário, mas porque esse é o papel do Congresso Nacional. No entanto, veio como uma resposta e veio de uma forma atabalhoada e extremamente malévola. Eu acho que nós vamos viver, se isso passar, eu acho que talvez consiga haver modificações, mas se isso passar, porque eu acho que o Supremo vai acabar tendo que declarar inconstitucional, mas se passar, você vai ter um recrudescimento na questão das prisões no Brasil, exatamente daquele negro, do pobre, do periférico, do cara que está na periferia, e que vai servir para ser recrutamento de mão de obra barata para o crime organizado dos presídios. Então, eu acho que a sua reflexão é muito interessante e nós precisamos voltar urgentemente à política a ter uma maior participação na sociedade.